Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi. Versículo 5. A fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, completaram-se-lhes os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Nessa passagem que nós lemos, no Evangelho de Lucas, conta a história de um nascimento. O nascimento de Jesus, o eterno Filho de Deus. Os pais aqui, as mães, podem falar isso com mais propriedade, que não algo mais fantástico ou maravilhoso do que o nascimento de um filho. Não é verdade? Ver um filho nascer é a coisa mais espetacular na vida de um pai e de uma mãe. Mas desde que o mundo é mundo, não houve nascimento maior, não houve nascimento mais espetacular do que o nascimento de Jesus. O seu nascimento em si foi algo sobrenatural e milagroso. Com o seu nascimento, ele abriu aos homens a porta para a vida eterna. Como eu disse aqui no início, nós estamos falando de Jesus, o Filho de Deus. É desse Natal que nós celebramos, o Natal de Jesus, o nascimento de Jesus. Eu quero chamar a sua atenção nesse momento, para que junto comigo você possa observar 3 fatos muito importantes aqui nesse texto que nós lemos. O primeiro, versículo 1, 2 e 3. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Então, o primeiro fato que eu quero que você observe comigo aqui neste texto é a época em que Jesus nasceu. Foi quando César Augusto, o primeiro imperador, resolveu fazer um recenseamento. Ou seja, ele quis ele quis fazer uma pesquisa para ver quantos habitantes tinham em cada região. Com isso, José e Maria tiveram que ir para Belém, para lá poderem participar dessa pesquisa e participar desse censo. E nesse simples fato, nessa simples situação, nós podemos ver a sabedoria de Deus operando. Os judeus estavam sob o domínio do Império Romano. Eles estavam sob o domínio de um império estrangeiro. Isso mostra que Deus preparou todo um ambiente para a chegada do Messias. Se você for atrás da história e for conhecer o período que vai de Malaquias até Mateus, são mais ou menos 400 anos. Aquela folha em branco que tem entre Malaquias e Mateus, tem 400 anos de história. Isso mesmo. Foram os 400 anos onde Deus esteve em silêncio, mas não parou de trabalhar. Ele não entregou profecia nem revelação a ninguém, mas ele não parou de trabalhar nesse período. Ele foi preparando todo mundo, foi montando ali
esquematizando todo um ambiente para a chegada do Messias, para a chegada de Jesus. A época era propícia para a introdução do Evangelho. Os religiosos, os sacerdotes do mundo gentio, haviam sido pesados na balança e achados com falta. O sistema religioso daquela época vivia em trevas, estava falido, vivia um período de extrema idolatria. O sistema religioso daquela época era um sistema idólatra e totalmente contrário à vontade de Deus. E foi neste ambiente que Deus preparou para que seu filho viesse. Era mesmo o tempo certo de Deus intervir na história e enviar um Salvador eficaz. Deus, ele sabia o tempo certo de mandar a solução, de mandar o alívio para aquele povo. Porque Deus preparou todo esse ambiente. O que nós aprendemos com isso? Que nós precisamos firmar a nossa fé de que esse Deus que escreve a história, esse Deus que é o Deus da história, que é o Senhor do tempo, esse Deus que comanda tudo, como ele entendeu que era o momento que o povo realmente precisava de um Salvador, precisava da vinda do Messias naquele tempo, ele sabe também da sua vida, é o mesmo Deus que sabe a luta que você está vivendo, é o mesmo Deus que sabe o peso que você está carregando, é o mesmo Deus que sabe as batalhas que você enfrenta, e é o mesmo Deus que no tempo certo vai enviar o alívio e o socorro. Amém? Você crê nisso? Você acredita mesmo nisso? Então não ande ansioso por coisa alguma. Confie. Confie que no tempo certo Deus irá se manifestar. Confie que no tempo certo Ele vai colocar a sua mão. Ele não abandonou o mundo. Não foi algo assim, e agora? O mundo está em caos. Eles estão adorando a tudo que é coisa e tudo mais. O que eu vou fazer? Vai lá, Jesus, resolve. Não foi nada disso. Jesus, em hora nenhuma, foi o plano B de Deus. Ele sempre foi o plano A de Deus. Você não é o plano B de Deus. Ele tem um plano A para a sua vida. E no tempo certo, Ele vai enviar alívio e socorro. Deus sabe o melhor momento para estender a sua mão. O segundo fato, versículo 4 e 5. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi. Estão acompanhando comigo? Versículo 4 e 5. Chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. O segundo fato que eu quero chamar a sua atenção aqui nesse texto é o local onde nasceu Jesus. Primeiro nós vimos que foi a época em que ele nasceu. Foi a época do recenseamento proposto pelo imperador César Augusto. E o local onde ele nasceu não foi em Nazaré, na Galiléia. Jesus nasceu em Belém. Não foi onde morava sua mãe, mas foi onde o profeta Miqueias, no capítulo 5, versículo 6, 2, Miqueias 5, versículo 2, profetizou de que Jesus, o Salvador, nasceria em Belém. Então, esse foi o local onde nasceu Jesus. Isso nos ensina o supremo controle de Deus sobre as coisas, sobre a suprema providência dele em relação a tudo. Em relação a tudo. E essa suprema providência divina manifesta-se nesse fato simples. Deus, ele governa todas as coisas, os céus e a terra. Ele inclina o coração dos reis para onde ele quer. Ele governa tudo, ele governa todos. Ele, Deus,
determinou a época em que César Augusto iria proclamar um censo e dirigiu todas as coisas de tal forma que Maria foi obrigada a estar em Belém naquela época. Olha como Deus arquitetou tudo. Olha como a promessa que foi feita lá em Miqueias se cumpriu aqui. Porque na história, Deus fez com que cada coisa foi se encaixando e tomando o seu devido lugar. Quando que Maria poderia pensar, eu estou grávida, como que eu vou sair daqui onde eu estou até Belém? Mas ela tinha que ir, porque ela tinha que participar desse censo. Era algo imposto pelo imperador César Augusto. Mas antes desse imperador impor isso, Deus já tinha arquitetado tudo, já tinha organizado tudo, já tinha comandado tudo perfeitamente. Vocês estão vendo de quem que eu estou falando? Que é desse Deus que tem o controle de tudo e de todos. O imperador e seu subalterno Quirino nem faziam ideia de que estavam sendo meros instrumentos nas mãos de Deus. Eles poderiam achar, eu comando tudo, eu tenho um império, eu sou o rei, eu sou o cara. Não. Deus comanda tudo. Deus tem o controle de todas as coisas. Ele comanda, Ele direciona. Se você não sabe, eu vou te falar uma coisa. Esse mundo tem um dono. Tem alguém que comanda isso daqui. Se você, em algum momento, se sente injustiçado, sabe que tem alguém que comanda isso daqui. Nada fica impune diante do dono disso tudo. Não estamos vivendo acasos e acasos, Big Bang que veio, surgiu e uma coisa foi evoluindo da outra. Não, nós não cremos nisso. Nós cremos que tudo foi criado por Deus. E esse Deus que criou todas as coisas, é um Deus que também governa todas as coisas. E Ele governa a sua vida. O nosso coração deve sentir-se confortado ao lembrar-se do governo providencial que o Senhor Jesus exerce no mundo. Atualmente, o nosso país está vivendo um período de caos na política, não é? Você liga o jornal, você fica horrorizado. Nem se fala mais de morte e assassinato. Tudo é Brasília, 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 Brasília. Não está assim? Como que a gente se sente? Injustiçado, ninguém toma conta, o que vai acontecer? Eles vão acabar com esse Brasil. Mas nós acabamos de aprender que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Acalme o seu coração. Não há governante nenhum, não há rei nenhum, não há político nenhum que possa escapar das mãos de Deus. Até mesmo esses governantes vão ter que prestar contas a Deus. Até mesmo esses governantes são criaturas de Deus. E como criaturas de Deus, Deus está no controle deles também. Acalma o seu coração. Não fica aflito com a situação política que estamos vivendo. Tenha paz, porque Deus está vendo e Deus não perdeu o controle desse país. Deus não perdeu o controle da política desse país, porque todo governante é criatura de Deus e Ele é Senhor de tudo e de todas as coisas. Não podemos nos abater por causa da conduta deles. Devemos considerar que Deus governa tudo e todos. Terceiro fato, nesse texto que eu queria chamar a sua atenção, é a circunstância em que Jesus nasceu. Primeiro nós vimos a época que ele nasceu,
Depois nós vimos o local onde ele nasceu. E o terceiro fato que eu quero chamar a sua atenção aqui nessa noite são as circunstâncias em que Jesus nasceu. Ele não nasceu sobre o teto da casa da sua mãe, um lindo quarto ou um lindo hospital, em um berço bonito. Não foi esse local que ele nasceu. Nós acabamos de ver aqui, e nem foi tão bonitinho assim. Nem foi tão bonitinho, arrumado, cheirosinho, enfeitado, como nós acabamos de ver aqui nessa apresentação das crianças. Assim que ele nasceu, sua mãe lhe colocou numa manjedoura. Não era um local para um bebê estar, mas era o local onde ele tinha que estar. Essa era a circunstância que estava ao redor de Jesus. Um local feio, um local que ele não merecia, um local que não era agradável. Mas nisso nós vemos a graça e o amor de Jesus. Jesus é Deus. Ele poderia vir com toda a sua majestade, rodeado por anjos e poder, mesmo assim, iria nos encantar com a sua humildade, com o seu poder. Ele podia ter vindo assim, e continuaria sendo exemplo de amor e de humildade. Mesmo que ele viesse também morar em um palácio com poder e autoridade, cercado por anjos, toda a força e tudo mais. Mesmo assim, se ele viesse dessa forma, se ele nascesse em um ambiente assim, nós iríamos nos encantar com tamanha humildade, com tamanho amor de Jesus. Mas ele fez questão de se fazer pobre, se fazer simples, em um local muito pobre, em um local onde eu tenho certeza que ninguém aqui nasceu da forma que ele nasceu. Ele fez questão de se humilhar ao máximo para mostrar o seu amor por nós. Fazer-se pobre com os mais pobres e simples como os mais simples. Isso é o que transcende a nossa compreensão do tamanho amor que Jesus nos amou, vindo em forma de homem, nascendo desta forma. Que nunca esqueçamos de que por meio da sua humilhação, Jesus adquiriu para nós um título de glória. Por meio da sua vida de sofrimento, bem como de sua morte, ele conquistou para nós a redenção eterna. Durante toda a sua vida foi pobre por amor a nós. Desde o momento de seu nascimento até a sua morte. E por sua pobreza somos feitos ricos. É desse Jesus que estamos falando. São esses fatos que o texto mostra para a gente. Foi assim que ele nasceu. Quando você lembrar do Natal, quando você cantar o Natal, quando vier o Natal, daqui a uma semana, lembre-se disso. Lembre-se desse texto, que foi essa situação, foram esses os fatos que estavam acontecendo na época em que Jesus nasceu. Mas qual é o verdadeiro sentido do Natal? O verdadeiro sentido do Natal, ele é alcançado quando? Primeiro, Jesus se torna o meu Salvador. O verdadeiro sentido do Natal não é dar presente uns aos outros. É muito bom ganhar presentes. É muito bom ajudar uma entidade carente, um projeto social, é muito bom. Seria melhor ainda se nós ajudássemos ao próximo, dessemos presentes o ano inteiro, não é verdade? E não apenas no Natal. O verdadeiro sentido do Natal só é alcançado quando Jesus se torna o meu Salvador.
A Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram. Todos, eu, você, todos nós pecamos e carecemos do Senhor. Cometemos atos maus, nossas obras são más. E como resultado dos nossos atos de pecados, nós merecemos a ira e o julgamento de Deus. Aquilo que foi sobre Jesus, lembram da história? Tudo que ele passou, tudo que ele viveu, era para acontecer comigo e com você. Porque nós merecemos, ele não. Ele não mereceu em momento nenhum. Jesus mereceu essa vida de dor e sofrimento que ele viveu, em momento nenhum. Mas por amor a nós, ele veio e morreu em nosso lugar. A ira e o julgamento de Deus foi sobre ele, não sobre você. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que diante desses fatos, diante dessa verdade, nós precisamos de um Salvador. E esse Salvador é Jesus. Esse Salvador é Jesus. Sabe por quê? Super-Homem não morreu na cruz por você. O Batman não morreu na cruz por você. Nenhum super-herói que possa surgir morreu na cruz por você. Nenhum filósofo, por mais bonzinho que ele seja, morreu na cruz por você. Nenhum pastor, por mais legal, simpático que ele seja, não morreu por você. Jesus sim. Então ele é o nosso herói, ele é o nosso salvador, ele é o nosso pastor. Jesus veio à terra e morreu em nosso lugar. Isso foi um pagamento eterno e suficiente por nossos pecados. Sua ressurreição provou ainda mais essa suficiência. Está consumado. Ele pagou. Ele pagou. Mas o verdadeiro sentido do Natal só é alcançado como? Em segundo lugar, quando reconhecemos Cristo como Rei. Jesus está acima de todos os reinos, Jesus está acima de todos os senhores, Ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis, pois Ele é soberano e Ele é absoluto. É dele que desde o início dessa cantata nós estamos falando. É desse Jesus que Ele é o único caminho, verdade e vida. É desse Jesus que é o único mediador entre Deus e os homens. É desse Jesus que Ele é o bom pastor. É desse Jesus que é o Rei dos reis, Rei da justiça, Rei da história, Rei do céu, Rei da glória. É desse Jesus que nós estamos falando. E é esse Jesus que nós temos que celebrar no Natal. Ou melhor, é esse Jesus que nós temos que celebrar todos os dias do ano. Mas no Natal, eu quero que você se lembre de que não é a data oficial de que Ele nasceu. É uma data simbólica, dia 25 de dezembro. Não foi nesse dia exatamente que Ele nasceu. Mas glória a Deus, porque pelo menos um dia do ano, o mundo para prestar atenção de que nasceu o Salvador. Então que nesse dia você possa se lembrar de que é o Rei da Glória que nasceu, de que é o Rei da Glória que se fez carne, habitou entre nós e que merece toda a honra, glória e louvor. Mas o verdadeiro sentido do Natal é alcançado quando? Em terceiro lugar, quando eu reconheço que Ele é o meu Senhor. Em primeiro lugar, foi quando Ele se torna o meu Salvador. Em segundo lugar, quando eu reconheço Cristo como o meu Rei. Em terceiro lugar, é quando eu o reconheço como o meu Senhor. Aí sim, o Natal vai fazer sentido. É quando Ele exerce todo o domínio sobre mim. É quando somente Ele merece louvor e adoração. Aí sim,
você está celebrando um Natal de verdade. Aí sim, está valendo a pena isso tudo. Aí sim, tudo isso faz sentido. Quando Ele é seu Salvador, quando Ele é Rei na sua vida, e quando Ele é o seu Senhor. Isso que nós temos que celebrar. Para isso que nós temos que sempre dar glórias, porque essa é uma verdade absoluta. O Senhor Jesus é Salvador, Rei e Senhor de nossas vidas. Qual tem sido o sentido do Natal para você? Qual tem sido o verdadeiro sentido do Natal para você? Se não tem sido esses que eu te passei agora, pode ser que você tenha dado glórias, comemorado algo que não seja o verdadeiro motivo do Natal. Deixe o verdadeiro sentido do Natal nascer na sua vida, nascer no seu coração. E não apenas tenha isso para você, mas espalhe essa notícia, espalhe essas boas novas, divulgue essas verdades, de que Jesus é o verdadeiro Natal, de que Jesus é o sentido de tudo isso, de que apenas Ele merece para sempre glória. Amém? Eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Eu gostaria que primeiro você abaixasse a sua cabeça e fechasse seus olhos, porque a minha pergunta é para você. Não ligue para ninguém que está ao seu lado. Eu quero perguntar para você aqui nessa noite, que entendeu que esse é o verdadeiro sentido do Natal. Você que entendeu que esse Jesus veio ao mundo, passou o que passou, sofreu o que sofreu, o Rei da Glória, se fez homem, nasceu num lugar que ele não merecia, no meio de animais, lugar imundo. Esse Rei da Glória veio por você, você que entende isso, você que aceita realmente esse amor do Senhor na sua vida, você que tem Ele como seu Salvador, como seu Senhor, como seu Rei, você que quer nessa noite celebrar, junto conosco aqui, celebrar o verdadeiro sentido do Natal, você que quer nessa noite que esse verdadeiro sentido do Natal, que é Jesus, nasça na sua vida e no seu coração, levante a sua mão. Eu quero orar por você. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Pode abaixar. Pai amado e querido, nós louvamos ao Senhor e te agradecemos, porque primeiro o Senhor nos amou. Muito obrigado ao Pai, porque o Senhor amou ao mundo. Obrigado porque o Senhor amou a Igreja Batista de Guaranhuns de tal maneira que enviou o seu Filho para que todos aqui creiam nele e não pereçam, mas tenham a vida eterna. Obrigado, ó Deus, por esse imenso amor. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos amou incondicionalmente. Obrigado, Deus, porque o Senhor é vivo. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor abriu mão da sua glória. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor olhou para nós, pecadores. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos livrou da sua mão pesada, da sua ira, do seu julgamento que nós merecíamos. Obrigado, Deus, porque o Senhor foi misericordioso. O Senhor colocou o seu coração na nossa miséria. Muito obrigado, ó Deus, porque hoje podemos celebrar, hoje podemos comemorar que o amor andou entre nós. Hoje podemos celebrar a salvação aqui dentro desse prédio, dessa casa. Podemos celebrar a salvação aqui nesta igreja nessa noite, porque esse é o verdadeiro sentido do Natal. Obrigado, Deus, porque o Senhor não se esqueceu de nós.
Glorifica, Pai, teu nome na vida dessas pessoas que levantaram suas mãos aqui nessa noite. Cubra, ó Deus, cada um deles com a tua poderosa mão, com teu Espírito. Acampe os teus anjos ao redor deles, para que Satanás não venha roubar a alegria da salvação deles, porque nós cremos que eles já são teus, e ninguém tira aqueles que são teus. Em nome de Jesus, que o teu Santo Espírito venha habitar na vida de cada um deles, que se decidiram por celebrar o Natal com o Senhor Jesus. Que essa semana, ó Pai, seja uma semana onde o teu povo não perca o foco. Que essa semana, meu Deus, possa ser uma semana onde o mundo está olhando para Papai Noel, onde o mundo está olhando para presentes, para shopping, para comida, para várias outras coisas. O mundo está agitado, está em festa. Mas que o teu povo não perca o foco de que estamos celebrando Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Rei da Glória. Ajuda-nos, ó Deus, a não perder esse foco, e que no nosso encontro de domingo que vem, nosso culto que queremos prestar ao Senhor no próximo domingo, a gente possa vir celebrar toda uma semana, aonde louvamos e adoramos ao Senhor. Que o nosso Natal seja o Senhor nascendo em nossa vida. Louvamos e agradecemos ao Senhor, Deus único, Deus verdadeiro, Deus santo, Deus poderoso. Que o teu Santo Espírito leve cada um aqui em paz. Que o teu Santo Espírito guarde cada um aqui durante essa semana. Que cada um aqui possa ter um encontro verdadeiro contigo durante essa semana. Que o Senhor vá ao encontro de cada pessoa que está necessitando do Senhor aqui nessa noite. Nós te agradecemos, Senhor, porque a tua palavra é viva em nossas vidas. E te glorificamos e oramos em nome daquele que é digno de toda a honra e todo o louvor. Nós não oramos em nome de ninguém, nós oramos em nome apenas de Jesus. E é nesse nome que nós dizemos amém. Meus irmãos, que Deus te abençoe. Feliz Natal em Jesus.